o que a empresa pode fazer e o que o empregado, o trabalhador pode fazer para driblar essa crise? O governo federal, ele buscou, através de algumas medidas provisórias, minimizar os problemas econômicos das empresas, bem como também dos trabalhadores. Evidentemente que esta tentativa, de busca de equilíbrio da economia nesse momento de pandemia, ela é muito importante, né? Apesar do aporte financeiro que nós estamos tendo aí em relação ao programa emergencial, na verdade, que é o auxílio emergencial, que está trazendo para a economia nacional um aporte financeiro considerável, mas se você for olhar, nós estamos vivendo também um momento onde o comércio está fechado, né? Então, vai ser aquela situação em que algumas pessoas vão ter algum dinheiro, mas não vão ter aonde comprar, e o comércio parado. Mas aí você diz, mas, Jalete, você concorda ou discorda dessa questão do fechamento do comércio? A grande verdade é que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado porque o índice de proliferação do vírus, ele tem crescido assustadoramente, e é tanto que hoje no Brasil nós estamos tendo mais de 200 mortes por dia. Isso é preocupante, né? A curva do coronavírus no Brasil ainda não chegou no seu pico final, né? De queda, de declínio. E isso aí tem nos preocupado. Mas em relação diretamente à sua pergunta, o governo federal editou algumas medidas provisórias, a exemplo da medida provisória 936, né, que traz um programa de emergencial de manutenção do emprego e renda, justamente para tentar equilibrar a necessidade do trabalhador com a possibilidade do empregador, né? Então, o que pode acontecer com essa medida provisória? O empregador poderá chamar o empregado de forma individual ou coletiva, né, para um acordo de cavalheiros ali naquele momento, podendo ter duas possibilidades. Uma é a redução da jornada, né? Essa redução da jornada, ela poderá ser de 25%, de 50% e até de 70%. E a outra é a suspensão do trabalho, suspensão temporária do trabalho por um prazo de 60 dias. E aí, tanto em uma situação como em outra, o empregador teria um fôlego, né? Um fôlego de finanças para que não entre num caos total dentro desse sistema que nós estamos vivendo de pandemia a nível nacional. Diante ainda dessas alternativas, o que a empresa, nesse momento, pode fazer em virtude do fechamento, de que as empresas não estão faturando, estão com suas portas fechadas, o que elas podem fazer para garantir a manutenção dos empregos? Olha, Zé Neto, na medida provisória editada pelo governo, a 936, né, o empregador, ele poderá, como eu já falei, ele poderá acordar uma redução proporcional da jornada de trabalho e também, é evidente, dos salários de seus empregados por uma prevenção, né, por uma preservação, na verdade, do valor do salário hora, certo? Então, como era que isso aconteceria na prática? Como é que isso acontece na prática? Essa duração dessa medida provisória, essa redução ela não poderá ultrapassar 90 dias, né? Ela não poderá ultrapassar 90 dias. Então, a redução, ela deve acontecer da seguinte forma: 25%, 50% ou 70%, certo? O trabalhador que recebe salário R$ 135, ele poderá reduzir o percentual de 5%, 50% e 70%. Como é que isso acontece? Ele vai reduzir o salário, mas vai reduzir também a carga hora, né, a carga horária do trabalhador. Ele não pode reduzir o salário sem reduzir também essa carga horária que o trabalhador tem, tá certo? Então, na situação que nós falamos, né,
o trabalhador que tiver reduzido a sua carga horária, digamos em 50%, né? Vamos colocar aí, que recebe um salário acima de R$ 3.135, essa redução ela não poderá acontecer superior a 25%, tá certo? Então é limitada. Mas a grande verdade é que as empresas estão pegando mais, não é nem da redução, porque se o comércio está fechado, né, evidentemente que reduzir a carga horária do trabalhador não vai solucionar o problema do empregador e nem tampouco do trabalhador, né? Porque no início ficou aquela expectativa, como é que vai se dar o processo de pagamento quando a pessoa não está trabalhando. O empregador também, ele pode conceder férias ao seu funcionário, né? Ele pode conceder férias ao seu funcionário nesse período, mas as férias são só 30 dias. E com a pandemia, a perspectiva é que ela ultrapasse 30 dias, 60 dias, então ficaria aí uma lacuna desse tempo a mais afora as férias. Então, a suspensão temporária hoje, ela é a que está sendo mais usada pelas empresas. E aí, o governo fez o seguinte, o governo fez um limite, estabeleceu um limite, certo? As empresas que tiveram um faturamento anual no ano de 2019, que não ultrapassou os R$ 4.200.000, essas empresas, elas poderão fazer uma suspensão temporária por 60 dias do trabalho, tá certo? Em comum acordo, patrão e empregado, não pode ser uma decisão unilateral. Eu não posso chegar ao empregador e dizer, olha, pronto, eu vou te dar a suspensão, tu vai passar 60 dias em casa e tchau. Não é assim. Ela precisa ser comunicada e precisa ser combinada entre as partes, certo? Então, na maioria das empresas, aqui no nosso sertão da Paraíba em especial, na Paraíba, no Nordeste, empresas de pequeno porte, microempresários que estão nessa dificuldade, o que eles poderão fazer? Suspender o contrato temporário pelo prazo de 60 dias. Agora, o trabalhador assina um termo concordando com essa suspensão de 60 dias, automaticamente esse termo que é assinado é encaminhado para o Ministério da Economia, terá que ter um prazo de 10 dias, né, dentro de um prazo de 10 dias, e neste prazo de 10 dias é homologado esse acordo também pelo sindicato, né, pelo sindicato, digamos, do comércio, em Cajazeiras, digamos. Então, homologa-se esse acordo entre as partes, um acordo individual entre trabalhador e patrão, encaminha-se para o Ministério, informando todos os dados da empresa, todos os dados do trabalhador, com conta bancária, com tudo mais, e em 30 dias o governo pagará a esse trabalhador através de recurso do seguro-desemprego, né? Através de recurso do seguro-desemprego. Então, o governo pagará a esse trabalhador o valor de uma parcela do seguro-desemprego, né, que varia entre um salário mínimo e R$ 1.800. Então, o que está acontecendo na maioria dos casos, né, a gente vê que até grandes empresas como a Ravan, eles aderiram a essa modalidade de suspensão temporária do trabalho, porque, na verdade, não seria uma demissão, seria apenas uma suspensão por alguns meses, por alguns dias, né? No caso, 60 dias, porque aí enxugaria um pouco a situação da empresa, né, que não iria pagar, não vai pagar diretamente ao trabalhador e também não vai pagar ao governo, evidente, porque esse recurso é um recurso advindo do Fundo do Seguro-Desemprego, né, que é justamente para resolver esses problemas quando o trabalhador é desempregado, está desempregado, né? Então, esta medida provisória, a medida provisória 936, tem essas duas possibilidades. Suspensão temporária do contrato e também a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário do trabalhador. Outra medida também de algumas empresas estão anunciando nesse
período de pandemia, de quarentena, de que o comércio está fechado, é não a demissão, mas sim as férias coletivas. Explica para a gente como é que funciona, Joselito. Olha, aí é outra medida provisória também que foi editada pelo governo federal, né? Essa medida provisória, ela é a medida provisória 927, né? Ela trouxe justamente essa possibilidade de existir uma possibilidade de que o empregador, mesmo de forma unilateral, né? O empregador de forma unilateral, o que significa isso? Ele não precisa, nesse caso, da anuência do trabalhador. Ele não precisa da anuência do trabalhador. Ele poderá chamar o trabalhador e dizer, pronto, olha, você vai entrar de férias, né? Muitos trabalhadores já teriam essas férias já para serem gozadas. Outros ainda não. Mas a medida provisória estabeleceu o seguinte, que tanto o trabalhador que tem férias a gozar, como o trabalhador que ainda não completou o seu tempo de férias, o empregador poderá antecipar as suas férias para que, nesse momento de caos social, de caos econômico, né, exista um equilíbrio entre a receita e a despesa. Então, é possível, sim, que o trabalhador ele possa receber férias, né, mesmo não querendo. Não, eu não quero tirar férias, mas nessa situação, o empregador tem autonomia, né, de levar o trabalhador a tirar suas férias, mesmo que antecipadamente ou cumprindo aquelas férias que ele já tinha dentro. Dessa forma, ele não estará praticando nenhum ato irregular, nenhum ato que venha a trazer consequências futuras através da Justiça do Trabalho, porque a medida provisória 927 prevê justamente essa possibilidade.